Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a festa de São Lucas Evangelista, discípulo de São Paulo. Diz aqui na primeira leitura de hoje, no início da primeira leitura de hoje: caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Este Lucas aqui é São Lucas Evangelista, o escritor do Evangelho, do terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Então ele que no início ele escreve os Atos dos Apóstolos, mas a partir da conversão de São Paulo, ele vai falar apenas de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. E ele sempre se inclui, nós. Então ele estava presente, então ele foi uma testemunha ocular. E ele, meus santos, é escritor do Evangelho de São Lucas, e ele diz que após uma pesquisa acurada, ele escreve aqueles fatos. Então é de tradição, é tradicional na igreja atribuir esta pesquisa acurada ao contato que ele teve às fontes originárias, de um modo particular, a Nossa Senhora. São Lucas, ele é tido como o pintor de Nossa Senhora. Tem até um ícone que lhe é atribuído, que ele teria pintado aquele ícone, porque ele viu Nossa Senhora, ele conheceu Nossa Senhora. Ele não conheceu Jesus, mas ele conheceu Jesus por meio de Nossa Senhora. É por isso que, enquanto São Mateus, o seu evangelho, é um evangelho sob uma perspectiva de São José, vocês podem ver que o evangelho de São Mateus, ele realça a figura de São José. O evangelho de São Lucas, porque São Lucas conheceu a Virgem Maria, é um evangelho de perspectiva mariana. Nós temos algumas indicações de que ele se encontrou com a Virgem Maria, porque ele fala coisas do coração da Virgem Maria, realidades que a Virgem Maria experimentou dentro dela. Então isso é uma indicação de que, para que ele disso soubesse, ele teria que com ela ter se encontrado. É o único evangelista que, por exemplo, ele cita a anunciação do anjo, a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Ele é o único que apresenta o Magníficat. O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O Senhor olhou para a minha humildade. O Senhor fez grandes coisas em mim. Então, nós podemos ver a riqueza que São Lucas Evangelista nos proporcionou, né, com a sua pesquisa, o seu estudo, o seu encontro com Nossa Senhora. Ele é o único que apresenta aquelas cenas que nos são tão caras, aquelas cenas natalinas que nos são tão caras, isto é, porque ele vai privilegiar esta relevância mariana no seu evangelho. Ele é o único que vai apresentar, que vai citar a apresentação de Jesus ao templo. Mas ao mesmo tempo, enquanto o evangelho de São Lucas é um evangelho que nos proporciona um conhecimento mais profundo de Nossa Senhora, nós poderíamos dizer que São Lucas é o evangelista do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Digo já, do Imaculado Coração de Maria, porque ele revela realidades que aconteceram no seu coração, ou realidades que lhe foram tão caras. E por que ele é o evangelista do Sagrado Coração de Jesus? Porque é ele quem melhor expressa a misericórdia de nosso Senhor. É claro que o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Marcos e o Evangelho de São João, eles expressam a misericórdia de nosso Senhor, sem dúvida.
Mas os críticos, os estudiosos, dizem que ninguém expressou tão bem quanto São Lucas. São Lucas é o único que apresenta, por exemplo, a parábola do filho pródigo, do amor misericordioso do pai que acolhe o filho que se arrepende. Ele é o único que apresenta a parábola do bom samaritano, que é Jesus mesmo, o bom samaritano. Ele apresenta a grandeza e a delicadeza de coração de nosso Senhor, que acolhe a pecadora na casa de Simão, o fariseu. Aquela pecadora que entra e chora e unge os pés de nosso Senhor, e o fariseu fica ali julgando Jesus, dizendo, se ele fosse mesmo um profeta, saberia quem é essa mulher que o está tocando. Pois bem, é ele que apresenta essa ternura com que nosso Senhor acolhe aquela pecadora. É ele que apresenta a grandeza de coração de nosso Senhor, que mudou o coração do ladrão em generoso, Zaqueu. É ele quem que apresenta o encontro de Jesus com Zaqueu, um encontro que transformou a vida daquele homem que disse, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 5 vezes, não sei se 5 ou 3 vezes mais, vocês depois, 4, nem 3, nem 5, 4 vezes mais. Quer dizer, o encontro com nosso Senhor fez brotar a generosidade no coração daquele homem. Generosidade que é uma virtude tão alheia a um coração ganancioso que quer o dinheiro. Zaqueu era esse que chegava mesmo a roubar para ter mais. Pois bem, a generosidade é uma realidade estranha a um coração assim. E nosso Senhor alcança aquilo que é impossível. Meus irmãos, é este homem, São Lucas, que nós estamos celebrando. Este homem que, ao escrever o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, o seu objetivo é nos fazer conhecer Jesus, mas nos fazer conhecer Jesus por meio de Nossa Senhora, porque foi assim que ele conheceu. É claro que ele já havia conhecido Jesus e foi isso que fez com que ele fosse procurar a Virgem Maria para escrever o seu Evangelho. Mas sem sombra de dúvidas, ao conhecer Nossa Senhora, ele conheceu mais profundamente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve acesso ao coração de nosso Senhor, porque a Virgem Maria o conhecia o seu filho melhor do que ninguém. Sempre que nós celebramos uma missa e fazemos memória de um mártir, de um santo, de uma virgem, nós sempre pegamos algo, pelo menos essa é a minha atitude espiritual, de querer tomar algo como súplica que sirva para a minha vida. Geralmente eu sou um pidão nas missas, eu sempre peço alguma coisa. Então celebra um mártir, como por exemplo celebramos ontem Santo Inácio de Antioquia. Então nós falávamos daquela esperança viva que ardia no coração de Santo Inácio, ao ponto de ele esperar e querer totalmente as coisas do céu, ao ponto de colocar de lado as coisas deste mundo. E eu pedi a Nosso Senhor que me desse a graça de uma esperança semelhante arder no meu coração, para que eu tivesse uma coragem semelhante à daquele santo, de abandonar tudo por amor a Nosso Senhor. E hoje, o que é que nós poderíamos pedir a Deus nesta festa de São Lucas, em que nós vemos este homem que conheceu tão profundamente Nosso Senhor pelo seu contato com a Virgem Maria? Eu suplico a Nosso Senhor que me conceda a graça de um conhecimento semelhante, que pelas mãos de Nossa Senhora, que pelo contato, pelo terço que vocês rezam, digo isso a vocês porque digo para mim, pelo terço que vocês rezam, pelas jaculatórias que vocês possam fazer subir ao céu a Nossa Senhora durante o dia, pelo ofício que vocês venham a rezar, pelo contato com Nossa Senhora,
pedir a ela que nos ensine a conhecer e amar Jesus. São João, ele diz na sua primeira carta, que o amor afasta todo o medo. Ele diz, o amor afasta todo o temor. Pois bem, que Nossa Senhora nos ensine a experimentar o amor do seu Filho e a amá-lo de volta. E assim, todo medo sairá do nosso coração. Medo da cruz, medo de abraçar a vontade de nosso Senhor, medo de ser santo, de ser santa, sendo mais generoso, entregando mais a Ele. Que todo medo seja dissipado do nosso coração pelo nosso contato com a Virgem Maria, porque ela nos levará a Jesus, como levou São Lucas a um conhecimento tão profundo de nosso Senhor. Embora, ao contrário de Mateus e de João, ele não tivesse conhecido Jesus. Não é interessante que quem não conheceu Jesus, segundo alguns críticos, tivesse um conhecimento mais profundo da misericórdia de Jesus? São Mateus conheceu Jesus, São João conheceu Jesus, mas os críticos dizem que conhecer o coração misericordioso de Jesus como São Lucas, nenhum dos dois. Então foi uma graça mariana. Pois bem, que Nossa Senhora então nos alcance uma graça semelhante, para que nós conheçamos nosso Senhor mais profundamente, conheçamos o seu amor e o amemos também com generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.